Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para estudar a história do Brasil. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e sejam muito bem-vindos. Nós fazemos um estudo a partir da ótica da espiritualidade. Então tudo que você vai ouvir aqui de história, você vai saber o fato histórico a partir da historiografia que nós temos nos anais da história, mas vai ter um olhar espírita, um olhar espiritual, porque seguimos os livros psicografados por Chico Xavier. Um deles, referente à história do Brasil, que estou seguindo agora, é este aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Você pode ter esse livro em PDF para você acompanhar. Você pode ver esse livro em audiolivro, porque está na minha playlist deste canal, você pode consultar. E você pode também ouvir os comentários aqui comigo e também deixar a sua opinião, a sua posição diante do que nós estamos aqui conversando, principalmente porque nós trazemos esse olhar espiritual. É maravilhoso saber que nós, brasileiros, temos o acompanhamento de Jesus e de nosso querido anjo Ismael, que acompanha a nossa trajetória espiritual, para que nós, brasileiros, possamos cumprir com a missão do Brasil de evangelho, a missão de levar ao mundo o conhecimento puro e verdadeiro de Jesus, que é esse que nós trazemos agora. Muito obrigado por participar desse caminhar de amor, de luz e de esperança que o Espiritismo traz para o mundo e para o Brasil. Vamos então hoje falar um pouquinho de como iniciou a colonização no Brasil. Todos sabemos que o rei de Portugal, que o Brasil era colônia de Portugal e que o rei, nos primeiros anos depois do descobrimento, não procurou ocupar o Brasil. Somente existia a retirada do pau-brasil, e que era esse pau-brasil era vendido lá na Europa. E depois de uns 30 anos é que começou propriamente a colonização do Brasil. Foi quando o rei de Portugal percebeu que existia um perigo de ocupação da terra do Brasil por parte das outras nações, porque os franceses já tinham ocupado a área do Rio de Janeiro, como eu falei naquele outro vídeo, não é? Formaram a França Antártica. Os espanhóis também, de vez em quando, aportavam na costa do Brasil para tirar para o Brasil. Os espanhóis, inclusive, encontraram prata e ouro no território deles, o que despertou o interesse dos portugueses em tomar conta das terras brasileiras, já na esperança de encontrar ouro, que vai encontrar, não nesse momento, mas vai encontrar. Então o rei começa a se preocupar em ocupar o Brasil, em trazer para cá uma cultura que possa dar lucro e da mesma forma povoar o novo mundo, que é o Brasil, a colônia de Portugal. Imagine o território brasileiro muito maior do que o próprio país, o próprio território português, não é? Então, o rei está preocupado em manter essa colônia muito para que não perca a colônia, já que a cobiça começa a acontecer em cima desse território. E aí ele determina de fazer uma divisão de terras entre os nobres, e aí começa a dividir o Brasil em capitanias hereditárias. Os nobres recebem parte do território e têm para com o rei obrigações. Qual é a obrigação dos donatários que recebem a terra, não é? Para com o rei. Os donatários têm que vir para cá, ocupar a terra, proteger a terra, cultivar, gerar riqueza a partir do plantio de cana-de-açúcar, pagar impostos ao rei. E é isso, basicamente, que é necessário fazer, não é? Só que não é fácil. Será que é fácil sair de Portugal, do local confortável, para vir para uma floresta fechada, cheia de índios,
inclusive índios canibais, como é o caso dos Tupinambás, e vir para cá e montar esse empreendimento. Não é barato esse empreendimento, é caro. A viagem para cá, trazendo muita coisa para ser implantado aqui no Brasil, eles trazem tudo nesse navio. E é uma viagem cansativa, dolorosa. Os homens vêm sozinhos, as mulheres ficam lá. Eles passam muito tempo solitários aqui, numa vida de muito sacrifício, sem conforto nenhum, e começam do nada a fazer esse empreendimento. Poucos aceitaram esse desafio. Tanto é que somente 2 capitanias hereditárias foram vitoriosas nesse empreendimento, que é a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Então, depois desse período de organização da sociedade canavieira, o rei percebe que é preciso mandar o Tomé de Souza, que é o primeiro governador do Brasil, e fundar aqui no Brasil uma capital para que possa organizar as capitanias, para organizar esse novo empreendimento que não tinha sido muito vencedor, já que poucos nobres se aventuraram a vir para cá. Nesse período, quando o Tomé de Souza entra aqui, ele traz um navio cheio de mulheres órfãs, meninas órfãs, e também prostitutas, para casar com os homens que estão aqui no Brasil, porque os padres que vieram também, eles se preocupam em fazer com que os homens não tenham uma vida tão promíscua com as índias, e que eles formem famílias. A família católica, aquela que vai verdadeiramente povoar de uma maneira adequada aos padrões da igreja. Então os padres incentivam a vinda dessas mulheres, e elas vêm para cá e formam uma verdadeira família, e formam uma nova sociedade que vem se organizar aqui no Brasil. Tem um filme interessante sobre esse período da entrada das meninas órfãs, que é o filme Desmundo. Está aqui na playlist de filmes, depois você pode assistir. É um filme simples, é um filme brasileiro, com nossos artistas brasileiros que a gente gosta de ver. Mas é um filme com uma fotografia escura, que mostra a realidade da colônia naquele período, É interessante ver os grupos se formando, as cidades bem pequenas. É interessante ver a fotografia dos índios, e também mostra a escravidão indígena com muita força ali, eles comercializando aqueles índios, porque os índios foram mão de obra no começo muito mais forte do que os negros. Depois aqui o tráfico negreiro se intensifica e os negros passam a fazer esse trabalho, E que também com o tempo é que vai sendo formado a grande empresa da cana-de-açúcar, que não é pequena, porque uma fazenda de açúcar, ela tem que ter recursos, tem que ter um grande canavial. Esse canavial, o trabalho é muito difícil, de plantio da cana, de corte da cana. A cana, inclusive, na hora do corte, ela se não tiver cuidado, corta a pele. Aquela folha, na hora de puxar a cana, ela corta a pele. As pessoas têm que trabalhar totalmente cobertas de tecido, só ficam os olhos de fora, num calor danado, e é um trabalho muito árduo. E os escravos negros que faziam, eles eram expulsos da sua terra, Nós falamos sobre o detalhe da escravidão. Eu recomendo que você veja Negros no Brasil, esse vídeo, uma reflexão espiritual, que ele traz muitos detalhes importantes sobre essa questão da escravidão, mas que nesse momento só se conhecia a mão de obra escrava, e os escravos é que faziam esse trabalho. Depois do plantio é necessário que a cana seja moída, então tem uma moenda, é uma estrutura de madeira
que precisam força para rodar aquelas madeiras. Em algumas fazendas pequenas eram os próprios escravos que usavam a força motriz, mas na medida em que cresce esse que vai sendo implantado aí, que vai também é um retrato do nosso Nordeste, né? Até hoje a gente vê carro de boi que surge nesse período, até hoje eles existem. E foi utilizado também força motriz dos animais para moenda, também para o transporte, e também depois que moe a cana é preciso jogar aquele caldo numa caldeira até que ele, mexendo bastante, ele vira melaço. Nós gostamos tanto de melaço de cana, uma coisa tão gostosa. E depois do melaço é transformado em rapadura. Muitas vezes essa rapadura bruta é levada ao litoral e encaminhado para a Europa, só que ela não é muito lucrativa se for levada assim. O europeu, ele já conhece o açúcar desde a época em que Portugal plantava nas suas ilhas. É por isso também que Portugal escolhe esse produto para ser plantado aqui no Brasil, porque ele já tem experiência da cultura da cana-de-açúcar nas ilhas e sabe que é um produto muito lucrativo. E aí ele passa a fazer aqui. Então esse produto bruto indo direto para a Europa, ele não é tão valoroso comercialmente do que o açúcar branco, que já é feito nesse período. Só que os portugueses não fazem. Então eles terceirizam aos holandeses para fazer esse branqueamento do açúcar, e os holandeses começam a se envolver nesse empreendimento açucareiro brasileiro. Os holandeses vão ser de grande importância, e eu vou deixar de falar para falar sobre os holandeses no próximo vídeo. Mas hoje eu quero falar desse homem que vem empreender, o donatário. Ele, quando ele recebe ali do rei a sua porção de terra, ele passa a ser donatário daquela terra. Ele pode doar um pedaço dessa terra para um sesmeiro, que é uma sesmaria, é um pedaço dessa terra para um outro cultivar. Então ele não precisa cultivar sozinho todo aquele território gigantesco, inclusive maior do que o seu próprio país. Ele doa para outros pequenos portugueses, também recebem a sesmaria, e esses portugueses passam a cultivar a terra e fazer engenhos e desenvolver cana-de-açúcar. E são muitos aqueles que vêm de Portugal para fazer isso, porque em Portugal eles não passam de plebeus, e aqui eles vão passar a ser parte da elite, né? Porque os portugueses aqui que recebem as sesmarias, eles passam a ser elite. Eles passam a ser grandes funcionários públicos, não é? Eles passam a ser os líderes das Forças Armadas. Muitos deles são líderes do Exército e recebem o nome de coronéis. E são os coronéis que vão surgir nesse período, que vão comandar a política local, eles vão mandar economicamente, eles são os grandes poderosos do período. E esse coronelismo, que é a forma de vida que eles adotam, a forma de atuação política sobre as pessoas, recebe o nome de coronelismo. E esse coronelismo, até hoje, nós temos resquícios, né, desse coronelismo aqui no Nordeste. Nós vemos ainda grandes famílias de pessoas poderosas serem líderes políticos e comandarem os estados do Nordeste. É muito comum ainda, isso vai surgir a partir desses sesmeiros, que vão ser os coronéis, que eram coronéis militares, mas que mesmo perdendo a patente, mesmo não atuando mais nas Forças Armadas, ainda mantém o título de coronéis. Vão surgir nesse período, são os coronéis. E aquelas famílias que vão surgir também, as mulheres, as filhas, que vão ficar ali. Quem são essas pessoas? Quem são essas mulheres, não é? Que vêm formar a nossa nação brasileira? São mulheres submissas, que não têm quase nenhuma cultura, não têm acesso à leitura, porque os padres, apesar de considerarem um
importante a mulher ler e escrever, para que ela possa ser um pilar do pensamento cristão na família e possa passar com mais força o pensamento cristão para os jovens, educando, sendo educadoras. Alguns padres, como é o caso de Manuel da Nóbrega e o caso de Anchieta, acham importante a mulher saber ler, mas a maioria da sociedade acha essa atitude muito libertária e não aceita. E essa mulher quase não tem acesso nesse período dessa leitura. Somente os meninos, filhos homens, que aprendem a ler e escrever, e somente com mais ênfase aqueles que querem ingressar para a Igreja Católica, serem seminaristas. Os índios recebem catequese, mas saber ler já é uma sofisticação dessa catequese, nem todos têm acesso. E aí essa cultura do conhecimento da leitura é muito pequena perto das mulheres. Inclusive elas desenvolvem um hábito engraçado, porque quando elas arrumam um namorado e querem se comunicar às escondidas, não sabem mandar uma carta, então elas mandam uma flor, e mandar flor passa a ser um bilhete de amor entre as pessoas que não sabem escrever. Nesse período é muito comum arrumar um paquera na missa e depois não saber escrever, mandar uma flor, porque aí é como dizer: olha, eu gostei de você. E é bonito, né? Essa coisa romântica que surge a partir dessa questão de não saber escrever. Dizem aqui que a Catarina Paraguaçu, eu contei a história dela naquele vídeo sobre os índios, depois você vai lá e vê. Ela foi uma das mulheres que aprenderam a ler e escrever, não é? Porque a Catarina Paraguaçu casou com um francês, um português que veio num naufrágio francês, e eles se casaram e ela foi batizada na França como Catarina, aprendeu a ler e depois escreveu do próprio punho uma carta ao padre Manuel da Nóbrega. Isso está nos anais da história. E é um caso muito diferente. A Catarina é um caso muito diferente de todas as outras mulheres. O que mais? Existiam também os escravos, que a gente já falou sobre eles. Existiam os homens livres, que nesse período tiveram que desenvolver, porque as pessoas não vão comer só açúcar, né? Elas precisam se alimentar, é preciso ter uma lavoura de subsistência, e os pequenos produtores que recebem as Seis-Marias também têm essa lavoura de subsistência. Em todos os engenhos tem um pouco. Tem também aqueles que se dedicam a vender nas feiras o excesso da produção. Inclusive alguns senhores enviam seus escravos para vender. Você vê que tem nesse período a formação das primeiras vilas, e os escravos vão vender produtos. Alguns senhores de engenho dão um pouco de dinheiro para que esses escravos vão vender a produção, e eles vão aos pouquinhos acumulando esse dinheiro e posteriormente compram a sua liberdade. Existem também artesãos, existem sapateiros, costureiras, né, que vão fazer utensílios e que vão fazer coisas necessárias à vida cotidiana, que passa a ter também uma classe social intermediária entre os escravos e senhores. Então, a gente, quando diz assim, toda a riqueza foi enviada para a Europa, a gente pode estar dizendo da produção açucareira, da produção do açúcar, daquilo que dava mais lucro. Mas existia a formação de uma sociedade nascente, que era a sociedade brasileira, e que tudo que foi criado nesse período ainda hoje subsiste como uma referência cultural, social dos dias de hoje, né? É uma sociedade católica, é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade escravista, mas é uma sociedade que é incipiente da nossa atual. Nós somos uma nação cristã, nós somos conservadores, nós somos ainda ligados às questões que vão surgindo nesse período. Eu acredito que tudo que a humanidade
passa e atravessa, mesmo que seja de dor, de lágrimas. É necessária a evolução de cada um de nós. É assim que nós pensamos que estamos aqui no momento transitório das nossas vidas espirituais, ocupando esse local, essa identidade, essa cultura, esse país, mas que nós estamos aqui para aprender e que vamos retornar à nossa pátria espiritual. E mesmo as dores, mesmo as dificuldades que atravessamos são necessárias para o nosso aprendizado. É a razão e a raiz daquilo que somos hoje. Precisamos valorizar e depurar o que é bom para que continuemos buscando, não é, melhoria, e aquilo que não é, abandonemos. Que é o caso do sofrimento que causamos aos nossos irmãos índios, que ainda temos um karma cultural sobre isso, mas que precisamos superar. E também, quando olharmos para a nossa história, é preciso trocar o óculos. Trocar o óculos é um simbolismo que eu uso muito com os meus alunos. Trocar o óculos significa olhar com o olhar do homem do tempo, daquele tempo. O senhor de engenho era o homem do seu tempo. Ele era patriarcal, ele era coronel, ele era escravocrata, mas era assim que ele sabia ser, porque ele era o homem do tempo dele. Era o melhor que ele podia fazer, não é? E também essa mulher que vive do lar, que cuida da casa, que a bordar, a costurar, cuidar dos criados. Essa é a mulher daquele tempo. Era assim a vida das pessoas, não é? E a gente precisa perceber isso com esse olhar, sem críticas que temos hoje, pela visão que temos hoje do mundo. A nossa visão do mundo é completamente diferente da visão que tínhamos naquele período. É isso que eu tenho hoje para trazer para vocês. A intenção dessa aula foi preparar para que no próximo estudo possamos voltar aqui às análises do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que vai trazer um destaque para os holandeses, a ocupação holandesa em Recife, Olinda, que ele traz aqui um grande missionário, que é o Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau é traçado aqui nesse livro e nós vamos ver no próximo encontro que tivermos. Fiquemos mais uma vez em paz, considerando que tudo que estamos estudando é necessário para a compreensão do todo, da nossa brasilidade, e que cada coisa que foi plantada na época da colônia seja hoje proveitosa ao nosso aprendizado, para que possamos nos autoconhecer e buscar um Brasil mais voltado ao Evangelho e à construção amorosa desse país que tanto amamos. Se gostou do vídeo, compartilha, deixa seu like e comenta para que a gente possa crescer juntos. Muito obrigada.